O tarô ele não nasce para prever o destino nem para oferecer atalhos espirituais. Ele nasce com uma linguagem simbólica, um espelho antigo, atualizado toda vez que alguém tem coragem de olhar com mais atenção. Aqui, carta por carta, a gente não vai tratar o tarô como uma superstição, nem como um espetáculo místico. Vamos observar os seus símbolos, a sua história, os seus arquétipos humanos, seus impactos psicológicos e seus impactos sociais. O que essa carta diz sobre comportamento, sobre escolhas, poder, medo, desejo e consciência? Cada arcano é uma peça da experiência humana e não fala só de um mundo espiritual, mas da vida concreta, de relações, trabalho, crises, travessias internas. Onde a carta ilumina, onde ela distorce e como ela pode orientar sem aprisionar você. Esse é um estudo para quem quer caminhar com mais lucidez, sem promessa fácil, sem fantasia de controle, só símbolo, reflexão e responsabilidade sobre o próprio caminho. Hoje, abrimos o portal de mais uma carta. Arcano de número 0, o louco, o início desapegado da jornada da consciência. Antes de ser uma carta, o louco é uma pergunta. Como começar algo de verdade? Como dar um passo quando não há garantias, quando o caminho não está no mapa e a única certeza é o desejo de partir? Essa carta não fala de loucura patológica, mas da coragem de se colocar em movimento antes de ter todas as respostas. Ele toca no nervo exposto entre a segurança do conhecimento e o chamado vital para o crescimento. O tarô surgiu no norte da Itália, no nosso século XV, como um jogo de cartas para a nobreza, conhecido como Carta de Triomphe, a Carta dos Triunfos. Nesse contexto lúdico, a função do o louco ou o bobo era única. Era uma carta sem número, o mato, em italiano, ou le foal, no tarô de Marselha. No jogo, ele podia representar um risco ou uma vantagem tática. Dependia de como e quando era jogado. Não vencia uma rodada por força, mas por sua capacidade de escapar das regras ordinárias, podendo ser descartado a qualquer momento sem perder o jogo. Em baralhos primordiais, no tarô de Visconti Sforza do século XV, o personagem tem um ar mais selvagem, com penas e chifres na cabeça e grandes bordões, lembrando uma figura do folclore europeu. Em outro baralho italiano da época, aparece com um bufão ou um jogral cercado por crianças, uma imagem que mescla o instintivo, o inocente e o marginal. Com a popularização via impressão, o tarô de Marselha, esse aqui, que é do século XVII e século XVIII, consolidou a iconografia clássica, um viajante andrógeno à beira de um precipício, com um pequeno cão latindo. Foi apenas no século XVIII que o tarô começou a ser sistematicamente usado para fins divinatórios esotéricos. E o baralho Rider-Waite-Smith deu um passo adiante, tornando a imagem mais narrativa e rica em simbolismos ocultistas influenciados pela ordem hermética da Golden Dawn. Cada elemento em O Louco, principalmente nas representações clássicas do Marselha ou do Rider-Waite, que eu não tenho aqui no momento para mostrar, mas eu possuo ele, não é decorativo, é um verbo visual. A beira do precipício representa o limiar absoluto, não é um acidente de percurso. É a condição do começo, o caminho termina e a próxima pisada é um ato de fé ou um impulso vital. Simboliza a transição da consciência segura para um território do potencial. E ele traz consigo uma trouxa ali no bastão. Contém o mínimo essencial. Não é uma mala de viagem planejada, mas um fardo leve com experiências passadas. Sugere que o verdadeiro início exige desapego,
O que carregamos são memórias e recursos básicos, não um plano detalhado. O cãozinho é o instinto que late alertando para os perigos reais. Simboliza a intuição e os impulsos naturais que tentam chamar a atenção da consciência despreocupada desse viajante. É um lembrete de que a ingenuidade não é a isenção das leis do mundo físico. No Rider-Waite, ele carrega uma flor branca, muitas vezes uma rosa, que representa uma pureza de intenção, uma aspiração inconsciente ou uma centelha espiritual que motiva o passo em falso aparente. É a inocência ativa, não a ignorância passiva. As roupas remendadas indicam uma identidade feita de fragmentos, não uma persona sólida, como a do mago na próxima carta. O louco ele não se define por um papel social, fixo. A sua identidade é provisória, em construção, adaptável. Isso lhe dá liberdade, mas também uma falta de proteção social. O louco encarna a energia do princípio em forma humana. Não é apenas uma pessoa irresponsável, mas aquela que, em algum domínio da vida, se permite começar. Ele traz em suas virtudes e potências coisas como espontaneidade, confiança no processo, coragem para explorar o desconhecido, capacidade de ver o mundo com frescor e admiração infantis. Os riscos e as ilusões do loucos são imprudência, negação de riscos reais, falta de planejamento mínimo, fuga da responsabilidade sobre o disfarce de liberdade. As principais ilusões é achar que a jornada é apenas sobre liberdade sem consequências ou aprendizados obrigatórios. Ele comumente, na área comum, se manifesta de forma como as pessoas que mudam de carreira sem ter um emprego garantido, movido pela vocação, por exemplo. Ou aquele artista que inicia um projeto sem saber como vai terminar, confiando na inspiração dele. Pode parecer também com aquele indivíduo que, após uma crise, dedica-se a reinventar-se, largando antigas estruturas. A energia juvenil desse louco, que não é uma coisa que ligada à idade, demonstra alguém que se lança ao seu primeiro amor, na primeira viagem solo, no primeiro negócio, se joga de cabeça. Numa dimensão psicossocial, ele pode representar crise, escolha e pertença. Socialmente, o louco representa a crise do pertencimento. É a fase em que as identidades herdadas de família, cultura e profissão ficam apertadas e o indivíduo sente o chamado para se aventurar além desse muro da sua tribo. É um rito de passagem sem ritual definido. Quando ele aparece para falar sobre uma fase da vida, aparece naturalmente na transição para uma vida adulta, em crises de meia-idade, quando as conquistas já não satisfazem tanto, e em qualquer momento de recomeço pós-perda, luto, fim de relacionamento, fim de demissão de trabalho. Em formato de maturidade emocional, ele pede um equilíbrio, ele exige um equilíbrio dedicado. Capacidade de tolerar incertezas sem se desesperar, e responsabilidade para ouvir os alertas desse cãozinho, que é o seu instinto, sem abortar esse salto criativo no precipício. O imaturo acaba usando o louco como desculpa para fuga, o maduro como convite para crescimento responsável. Aqui, vamos ver como ele dialoga com a psicologia profunda de Jung, por exemplo. Carl Jung não escreveu diretamente sobre o tarô, mas a sua teoria é uma chave poderosa. O louco representa o self em seu estado potencial, antes da individuação. É o ponto zero da jornada do herói, onde o ego consciente começa a se separar do inconsciente coletivo. Ele tem como o arquétipo da inocência e do começo, que significa personificar o estado pré-egóico do ser humano, da unidade original e do potencial puro. No mito da jornada do herói, ele é o herói.
antes de ser chamado a participar da aventura. Em relacionamento com a sombra, o louco caminha despreocupado perto desse abismo. A sua sombra é a consequência não vista, o risco ignorado. Integrar o louco não significa agir com a sua despreocupação, mas reconhecer essa parte em nós que deseja começar sem lastro, trazendo a consciência para que salto não seja cego. Selfie versus persona. Enquanto a persona, que é a nossa máscara social, é rígida, o louco não tem persona definida. Ele é a pura potencialidade, o que pode ser tanto o libertador quanto o aterrorizante para cada uma das pessoas. Liberdade e responsabilidade no existencialismo, por exemplo. Nesse tema, o louco é a encarnação da liberdade radical sartreana. Ele é o condenado a ser livre, pois o seu caminho não está predeterminado ainda. O seu bordão é a única coisa que ele segura, essa sacolinha. E a trouxa simboliza o fato de que somos responsáveis pelo fardo, que são as nossas escolhas passadas, que carregamos até esse momento do agora e até o futuro. O louco, como figura à margem, questiona a ordem estabelecida. Sua loucura pode ser lida como uma recusa aos padrões normativos do sucesso, produtividade e comportamento sensato. Ele lembra que a genialidade e a criatividade muitas vezes parecem loucura dentro de um sistema rígido. O louco diz que o poder verdadeiro, no início, é o poder da rendição. Não ao destino, mas ao processo. Ele não tem o poder de controle que o mago tem, mas tem o poder da receptividade e da abertura. A sua consciência fluida, não é estruturada, é pronta para ser impressa pela experiência. Vamos ver como ele atua nas áreas da vida. Amor e relações. Ele vai falar de novos começos. Pode indicar o início de uma relação livre de padrões passados, com frescor e autenticidade. Espontaneidade versus compromisso. Ele convida a trazer mais leveza e aventura para relações estabilizadas. Alerta para não confundir liberdade com falta de compromisso ou evitar a profundidade emocional. Sobre amor próprio, pode sinalizar o momento de começar a se amar de uma forma melhor, explorando partes de si que mesmo antes você já estava negando. No quesito trabalho e dinheiro, ele vai falar de empreendimentos criativos. É uma energia favorável para iniciar projetos inovadores, onde a ousadia e a criatividade valem mais que o plano rígido. Ele fala de mudança de carreiras, sinal de um salto de fé profissional, orientação para você dar um passo, mas levar esse cão com você. Ou seja, fazer uma pesquisa básica, ter uma reserva financeira mínima, não sair metendo louco na questão de trabalho. Nas finanças, ele incentiva a pensar fora da caixinha para gerar renda. Alerta contra investimentos totalmente impulsivos ou negligência com obrigações básicas. No quesito espiritualidade, ele fala do caminho do iniciante, representa o primeiro passo na jornada espiritual, marcado pela curiosidade e pela ausência de dogmas. É a busca por experiência direta, não por doutrina. Nenhum estado de consciência, ele é um estado de presença desapegado de uma mente de principiante, que é um conceito zen, onde cada momento é novo. A respeito de corpo e saúde emocional, ele vai falar de vitalidade e movimento. Encoraje atividades físicas que tragam prazer e sensação de liberdade. Caminhadas na natureza, danças espontâneas. Na saúde emocional, ele pede um olhar fresco para velhos padrões emocionais. Alerta para não ignorar sinais de desequilíbrio, como ansiedade e exaustão, em nome de uma vida sem preocupações. Esse louco não promete uma proteção mágica. Ele propõe um aprendizado espiritual fundamentado na experiência direta e na coragem de confiar no processo da vida, mesmo sem garantias.
Ele representa um estado de consciência de confiança ativa, diferente da fé passiva. É a sabedoria de que, para encontrar algo novo, é preciso se perder do conhecido. É o aprendizado central aqui. Ele fala de um caminho que se faz enquanto caminha. A espiritualidade aqui é prática, terrena e corajosa. Quando o louco aparece, a orientação deve equilibrar incentivo e realidade. O que fortalecer? A coragem para honrar um chamado interno de mudanças ou início. A capacidade de confiar no processo, aceitando a incerteza como parte do caminho. A preservação da inocência, da curiosidade, da capacidade de se maravilhar. O que devemos alertar ao consulente? 1. Contra a confusão entre liberdade e responsabilidade. A ausência de um mapa não é licença para ignorar abismos reais. 2. Sobre a necessidade de ouvir os alertas instintivos. Esse cão está ali para nos ajudar. Impulsividade não é intuição. 3. Para a importância de carregar essa trouxa de experiências do passado. Recomeçar não é apagar. Recomeçar não é apagar esse nosso passado, é se fortalecer, é usar ele ao nosso favor. O louco convida a dar o primeiro passo. Mas lembre-se, você é tanto o viajante quanto o cão que late. Dê ouvido às ambas as partes. A jornada é sobre partir, mas também sobre aprender a caminhar. A verdadeira loucura seria, talvez, ficar parado para sempre por medo de parecer um tolo. No próximo episódio, nós vamos para o arcano de número 1, o Mago. Eu, Magos Nexus, te espero aqui no próximo passo da nossa jornada. Se cuida e até já!